Olá pessoal, sou o pastor Luiz Cláudio e nós estamos aqui para apresentar para vocês mais um vídeo do estudo que nós estamos realizando sobre o fruto do Espírito. E já estamos no 8º, só falta um. Estamos chegando ao final dessa série de estudo que está sendo baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde nós temos ali registrado os frutos do Espírito Santo. Tá? Eu quero ler aqui para você, não sei se você já tem esse texto memorizado, mas eu creio que sim, como um cristão. E se você está por aqui pela primeira vez, se você ainda não é um cristão, a Bíblia diz que todo cristão ele precisa ter um fruto do Espírito Santo na sua vida. E este fruto do Espírito Santo ele tem várias facetas. O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são 9 frutos que todo aquele cristão precisa, 9 facetas, um fruto, melhor dizendo, um fruto que tem 9 facetas que todo cristão precisa produzir na sua vida, tá? Então, se você é novo aqui, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, que você possa comentar, compartilhar para os seus amigos, para os seus grupos, e que o YouTube, quando nós lançarmos sempre um vídeo, vai te avisar. Então, em algum lugar aí você se inscreva, tá? Marca lá o sininho, todas, tá? E assim que nós estivermos postando um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Bom, se você tem na sua mente algum tema que você gostaria, tá? Nós tratamos aqui só da palavra de Deus, não estamos envolvidos com política, nada disso. Queremos trazer para o seu coração uma palavra abençoadora. Esse é o propósito, tá? E não é para estarmos aqui questionando ninguém, outra denominação, outra religião, nada disso. Quero te trazer um ensinamento bíblico. Por isso que o canal se chama Palavra Viva, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nosso propósito é ela, é tratar desta palavra que vai transformar, vai modificar os pensamentos e os corações. É isso aqui. Então eu só quero tratar dela, da palavra de Deus, que é a palavra viva, tá bom? E aí, sempre que nós postarmos um vídeo, vamos estar tratando sobre a palavra de Deus. Então, como eu falei, nós estamos tratando desse estudo sobre o fruto do Espírito, que são 9 características, 9 facetas, e nós estamos hoje na penúltima, na 8ª. E essa característica que todo o cristão precisa exercer, precisa ter, precisa reproduzir na sua vida é a mansidão. E falar de mansidão em um mundo tão corrido, tão violento, em um mundo tão disputado que nós vivemos, é uma coisa muito complicada, é muito difícil. E porque às vezes a pessoa não te respeita o seu espaço, respeita você, respeita a sua posição. Então, e nós somos tentados a todos os dias, né? Como eu digo, a sair da graça. Mas o cristão, e tem o Espírito Santo, e essa característica do Espírito Santo, que é a mansidão, ele precisa ter esse autodomínio. Então vamos ver uma definiçãozinha básica para mansidão, que eu acho que você já até imagina já, mansidão, ser manso, né? Então, mas temos uma definição aqui bíblica que eu quero deixar para você. Mansidão é força controlada, humildade que domina reações impulsivas. Então a mansidão bíblica, a definição que a Bíblia dá é uma força controlada, ou seja, uma força interior do Espírito Santo. Ela é uma força controlada, humildade que domina as reações impulsivas. Tem um texto bíblico que fala
sobre que nós precisamos matar o velho homem. O que significa isso? Quando você, isso dentro da nossa fé, daquilo que nós cremos, quando você chega para a religião, chega para a igreja, que você se encontra com Cristo, que você abre o seu coração e agora nós nomeamos que você passa a ser uma nova criatura, certo? Você tomou uma decisão, quer deixar o velho homem, velhos costumes. O que é isso, velho homem? Se você bebia, você fumava, você jogava, você se prostituía, você usava droga. Então agora com Cristo essas coisas não existem mais, não tem espaço para isso. E aí a gente fala da conversão. O que é uma conversão? É dar uma meia volta, 360 graus. Você estava indo para frente, se arrependeu daquele processo de vida e agora você deu uma meia volta, 360 graus, e agora você está indo na outra direção. E aí essa direção agora é o lado de Cristo. Vivendo outros ensinamentos, o velho homem morreu, as práticas morreram, e agora você está caminhando ao lado de Cristo. E aí, quando você abre o seu coração, você aceita a Jesus, você aceita os ensinamentos da Bíblia, que é a palavra viva que nós falamos, que é a palavra que transforma. Quando você agora é conduzido a sua vida por ela, pela palavra de Deus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz morada na sua vida. E aí o Espírito Santo, ele vai frutificar em você, que é o que nós estamos estudando. Então a mansidão é uma dessas características do fruto. Então quando ele fala que é uma força controlada, né, que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de nós, controla nossos impulsos, a nossa vida, os nossos desejos, e a gente não pratica mais as mesmas coisas que praticavam antigamente. Uma guerra interior ela vai acontecer, porque você, como um ser, vai querer voltar à prática antiga. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele começa a nos controlar, nos conduzir para uma nova postura de vida. Então, é uma força controlada, com humildade, que domina reações impulsivas dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. A mansidão é isso. Então você é manso. Você é uma pessoa, é um cristão que não se explode à toa, não deixa ser conduzido pelas coisas adversas desse mundo, mas agora você, como uma nova criatura, está conduzindo a sua vida pela direção do Espírito Santo. Então essa mansidão, ela passa a reinar dentro de você. Se você era uma pessoa explosiva, as pessoas vão olhar e vão ver, o que houve com fulano? O que houve com cicrano? Por que ele está assim? Por que aquela senhora que era tão agressiva, agora ela é uma pessoa mansa, ela mede as palavras dela, ela não agride mais as pessoas, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela. Agora ela é morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo está conduzindo a vida dela, ela está sendo controlada, não forçosamente, mas na sua mente, na sua consciência, ela fala, não posso, eu tenho que agir com mansidão, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu quero deixar algumas referências bíblicas, que é aquilo que nós sempre temos tratado dentro do nosso estudo, outros textos da palavra de Deus, que é a palavra viva, a palavra que nos transforma, a palavra que nos modifica, que fala também dessa temática. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, está falando aqui, a terra, os céus. Então ele fala bem-aventurado, ou seja, feliz. A bem-aventurança é feliz, é felicidade. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Então, por que bem-aventurado? Porque é feliz os mansos? Porque o manso, ele não vai querer revidar, ele não vai entrar em briga, ele não vai querer agir dente por dente, olho por olho. Não, agora ele é uma nova criatura e ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia diz aqui em Mateus 5,5 que ele é uma pessoa feliz, porque ele sabe que o que está reservado para ele é a terra prometida lá no céu.
Então ele passa a agir agora com essas mansidão dentro no seu coração e feliz da decisão que ele tomou de deixar o Senhor Jesus conduzir a sua vida. Gálatas capítulo 6, que é um outro texto, versículo 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, agora ele fala de uma linguagem para aquele que já tem Espírito Santo, para aquele que já é uma pessoa convertida. Ele começa dizendo: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurá-lo com o espírito de mansidão. Paulo está dizendo o seguinte: é possível o cristão pecar? É. É possível o cristão errar? É. Mas ele fala: você que já é mais maduro, você que já tem uma caminhada, você que realmente tem o Espírito Santo na sua vida e que o fruto do Espírito Santo já amadureceu, porque eu posso ter o fruto, mas ele ainda está ali novinho, verde, eu estou crescendo na fé, e aí o pecado ainda me ronda ainda, e aí muitas vezes eu posso falhar, eu posso fraquejar em alguma coisa. Então Paulo está dizendo aqui que não é para você condenar aquele que pecou, aquele que errou, mas ele fala o seguinte, que se vós sois espirituais, deveis restaurá-lo, ou seja, orientar com mansidão. Não é apontando, não é acusando, não é denegrindo, mas também não é concordando com a vida de pecado. Não é passando panos, não é ignorando. É abraçar com amor, com mansidão, orar, apontar o erro, apontar o pecado, mas com mansidão, direcionando. Igual o pai educa um filho. O filho errou, o filho fez uma coisa errada, o pai vai lá com carinho e fala: filho, isso aqui está errado, não faça mais isso, não tenha esse comportamento, isso aqui é o certo. Pegou lá o brinquedinho do amiguinho? Não, vai lá, vamos entregar, entrega, não é seu, o pai vai comprar um para você, você não pode fazer isso. Então, com mansidão, é assim também o trato que nós devemos ter para com os nossos irmãos em Cristo que ainda estão iniciando na sua jornada, na sua caminhada, que eles vão vacilar. Porque a Bíblia vai dizer aqui, Paulo vai dizer o seguinte, no finalzinho desse texto: cuide-se, porém, cada um. E aí ele abrange a todos. Cuide-se também cada um, para que também não sejam tentados. Então você também que pensa que está forte, cuide-se. Cuide-se, porque o inimigo das nossas almas, ele não respeita se você tem o Espírito Santo. Ele não quer saber disso. O inimigo das nossas almas, ele não quer saber se você já é um cristão de 20, 30 anos, 10 anos, 15 anos, ele quer te derrubar. Então, Paulo vai dizendo que a mansidão, ela é importante, mas você também precisa se proteger. Proteger como, pastor? Orando, lendo a Bíblia, que é a palavra viva, se fortalecendo, para que você também não venha a cair, a entrar no mesmo erro e no mesmo pecado. O outro texto está em 1 Pedro 3,15. Ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Qual é o ensinamento aqui do apóstolo Pedro? Pedro está dizendo o seguinte: santificar é você se separar, é você estudar a palavra, é você ter uma vida de oração. Ele fala: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, é você estar mais próximo de Deus, viver uma vida de santidade, separar das coisas deste mundo, do pecado, dessas coisas fúteis desse mundo que não acrescentem nada, e você se voltar para as coisas do reino, da Bíblia, que é a palavra viva, para que você possa estar apto, pronto para responder todas as inquietações desse mundo, né? Com mansidão e temor, não com guerra, não com briga, não condiz com a vida de um cristão você entrar em guerra,
não condiz com a vida daquele que tem o Espírito Santo você bater boca, mas você andar com temor, né? Ser manso e responder com as palavras, com a palavra viva, que é a palavra de Deus, que vai transformar e vai abençoar a vida daquele que tem dúvida em alguma questão. Então, a vida de santidade, de você ter um preparo, ela é muito importante para que o Espírito Santo possa te dar um autocontrole e você ser uma pessoa mansa. Mateus capítulo 11, versículo 29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o que Mateus está dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo, é o ensinamento. Tomai sobre nós, sobre a nossa vida, o ensinamento da palavra, certo? Aquilo que vai nos conduzir, que vai nos moldar. Porque devemos aprender em Cristo, aprender na palavra. Então, Mateus aqui está dizendo que quando nós fazemos isso, nós nos enchemos dessa humildade e dessa mansidão, porque Ele, o próprio Senhor, Ele é a essência. Ele termina aqui o versículo dizendo: porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quem é o manso e humilde de coração? Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Então, quando nós também buscamos nos enchermos dele, nós também vamos trazer para as pessoas, demonstrar na nossa vivência essa humildade e essa mansidão através da nossa vida. Então, o que eu quero deixar, o propósito dessa faceta, deixar para a nossa vida, é que mansidão não é fraqueza, é domínio sobre si mesmo. Fraqueza é diferente. Fraqueza é quando você é covarde, fraqueza é quando você se omite, fraqueza é quando você não quer se envolver com nada. Mansidão é totalmente diferente. Mansidão, ela não é fraqueza. Você é uma pessoa mansa porque você tem um autodomínio, um autocontrole sobre a sua vida. E isso é a ação do Espírito Santo. Então, mansidão, ela não é fraqueza, ela é um domínio sobre si mesmo. Eu tenho um domínio sobre mim. Eu tenho um domínio sobre o meu coração, sobre a minha mente. Então, eu não permito sair da razão. Eu tenho que agir com razão. Se eu for agir pela emoção não tem domínio. Emoção, ela vai junto com a avalanche, ela vai embora. Agora, a razão não. A razão, ela mostra ali que você tem um autodomínio, você tem um controle sobre a sua vida. Então, o que nós devemos fazer na nossa vida, já estamos encerrando, é que nem toda resposta precisa ser dada. E isso é uma questão de maturidade. Isso é uma questão de você ser manso, você pensa antes de agir. Então nem todo mundo precisa de ter uma resposta. Nem todas as coisas nós precisamos estar respondendo. Ok, se você pensa assim, aí você está agindo com mansidão, vai na sua fé, Deus te abençoe e te respeito. Então a mansidão, ela é muito, muito importante na vida do cristão. Deus te abençoe, sua casa, sua família, tá? E até o próximo vídeo.